7h37, toda terça-feira, Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais, está aqui com a gente dentro do jornal Nova Brasil, Brasília, para nos ensinar um pouquinho mais a como dar cor ao nosso dinheiro. Alexandre Arce, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Olá, Diego, sempre um prazer. Eu acho que é importantíssimo a gente perceber como o dinheiro é importante na nossa vida. Muitas vezes um tabu, pouco discutido, mas sabe que o impacto dele, familiar, individualmente, é muito forte. Então a gente tem que trazer cor e cuidar bem do dinheiro. Com certeza. E, Alexandre, hoje nós vamos falar sobre o FGTS, essa siglazinha que acho que todo mundo conhece, alguns sabem o que significa a sigla, outros não. E, nesses dias aí, muita repercussão sobre esse tema, porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão ali relacionada ao FGTS. Explica pra gente o que é e como funciona essa sopa de letrinhas, Alexandre. Vamos lá. O FGTS é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ele foi constituído em 1966, 13 de setembro, um dia depois, né? Mas em 80, quase me homenageou aqui. Então, seu aniversário? 12 de setembro. 12 de setembro. Ele foi constituído 13 de setembro de 66 e colocou em vigor 1º de janeiro de 67. Joia. O objetivo dele era de proteger financeiramente o trabalhador que tinha sido demitido por justa causa. Então era aberta uma conta vinculada até hoje para que mensalmente o empregador deposite uma parte do salário, 8% ao ano. Então, dessa forma, em alguns momentos, o trabalhador tem esse benefício. Mas lá atrás, o pensamento foi justamente de proteção. E, infelizmente, ao longo dos anos, se tornou uma poupança bastante confortável e grande, que parou de se pensar somente na pessoa que foi demitida ou queria utilizar esse recurso, Diego, e automaticamente começou a perder valor ao longo do tempo. E a gente vai explicar um pouquinho aqui na coluna qual é o objetivo do Superior Tribunal nessa questão de tentar mudar um pouquinho essa questão de valorização do FGTS. Porque hoje quem tem ali a carteira assinada, né, Alexandre, vê o seu salário sendo mordido mensalmente ali pelo FGTS. Muita gente vê muita importância nisso, outras pessoas que até cada vez mais vão olhando ali com um pouco, será que vale a pena, será que não vale? É um investimento bom o FGTS? Dá para ser considerado um investimento? Não dá para ser considerado um investimento. Traz uma falsa sensação. Por quê? Todos os meses, obrigatoriamente, o empregador tem que fazer esse depósito nessa conta vinculada. Pagar o FGTS do funcionário. A empresa faz isso já automaticamente? Obrigatoriamente. Então, quando esse funcionário começa a olhar ali o seu saldo de FGTS, ele vê um crescimento constante, porque existe um aporte recorrente. Se ele deixar para olhar somente a parte do investimento, da rentabilidade, ele vai se assustar, porque a taxa de rentabilidade do FGTS é muito baixa. É menor do que a inflação. Então, ao longo dos anos, e normalmente essa ferramenta é usada há longos anos, tem pessoas que trabalham 30, 20, 40 anos para ter acesso a essa modalidade, apesar de você ter algumas formas de utilizá-lo, mas não é um dinheiro de fácil acesso. Você tem que respeitar algumas regras para ter acesso. E quando você faz um cálculo simples, você percebe o quanto deixou de ganhar e, principalmente, o quanto ele perdeu valor ao longo desse tempo por conta da baixa rentabilidade. Muita gente, inclusive dentro do governo, nesse governo a gente já viu várias discussões sobre o FGTS, mas nos governos anteriores também, né, Alexandre Arce, ressaltam a importância social desse dinheiro, dizem que não deixa de ser uma poupança. Inclusive, a gente pode usar o FGTS em algumas ocasiões, principalmente para aquisição da casa própria, né? Perfeito. Você tem algumas regras pontuais. Fui demitido por justa causa, automaticamente você passa a ter acesso. Eventualmente serve sim como um colchão financeiro para aquela pessoa que não estava preparada financeiramente. Você, quando tem algum tipo de doença grave, você tem acesso, que pode também trazer um tipo de conforto nesse momento, né, difícil ali da vida. E quando você aposenta, e especialmente é muito utilizado para aquisição da casa própria, ou pelo menos para facilitar essa parte da realização desse objetivo de vida. Mas mesmo assim, o grande cenário, o que era lá atrás um pensamento de benefício,
cada vez mais, isso é importantíssimo, me alegra bastante, eu entendo que cada vez mais a população tem percebido como é importante cuidar e entender a movimentação financeira. E começou a perceber que, se eu pegar esse 8% anual e fazer uma aplicação mais simples, menos agressiva, mais conservadora possível, a rentabilidade daquele dinheiro seria maior. E quando eu deixo esse dinheiro bloqueado, sem possibilidade de mexer da forma que eu queria, porque você tem que respeitar algumas regras, a rentabilidade era muito ruim. Então, acredito eu que essa mudança que está sendo feita é justamente, não se tornará a melhor rentabilidade, mas pelo menos vai tentar trazer uma proteção de desvalorização desse dinheiro guardado lá. 7h43, você está ouvindo Alexandre Ácio, nosso colunista de finanças pessoais, ao vivo aqui no jornalismo da Nova Brasil FM. Alexandre, você disse há pouco que o FGTS rende menos do que a inflação. Qual que é esse rendimento hoje, atualmente, hein? Hoje ele rende, eu vou falar até pausadamente, porque vai assustar muita gente que não conhece, não entende. 3% ao ano mais TR. Essa TR normalmente está muito próximo de zero, então quase 3% ao ano. Quando a gente fala que a nossa taxa básica de juros está acima de 10%. E não vou nem falar quando é o crédito do cartão de crédito, aquela pessoa que deixa de pagar, que é o crédito rotativo, que é acima quase 400%. É uma divergência muito grande e a gente percebe que esse dinheiro, ao longo dos anos, apesar da quantidade de dinheiro crescer pela recorrência dos aportes, ele vai perdendo um certo valor, porque o que é a inflação? A gente já falou algumas vezes aqui, é a desvalorização do dinheiro. O que eu comprava lá atrás por 1, daqui a alguns anos para frente eu vou comprar por 3. E se meu dinheiro não acompanha essa valorização, eu perdi dinheiro durante todo esse processo. Então, esse 3%, isso está parado há muito tempo, já houve vários momentos que tentaram mudar alguma coisa nessa dinâmica, mas, querendo ou não, é uma ferramenta, né, para qualquer governo de uma poupança financeira que ela tem uma movimentação ali relativamente confortável, tendo que pagar um juros muito barato. É muito confortável para qualquer governo. A gente lembra também que esse dinheiro é usado para, às vezes, programas sociais, habitacionais, e o dinheiro está ali. O trabalhador que não tem a opção, né, de querer ou não receber esse FGTS. A gente vê algumas iniciativas como o saque aniversário, que no mês do seu aniversário, isso também está uma polêmica danada, o atual governo está querendo mudar isso, mas você pode retirar um pedaço desse bolo do FGTS para você aí sim fazer o que quiser com esse seu dinheiro. Mas tivemos essa decisão recente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E como que vai funcionar daqui para frente, então, essa nova fórmula de correção do FGTS, Legal. Alexandre? O primeiro passo, ele não se aplica a aplicações anteriores. É daqui agora para frente, para no frente. retroage, né? Então, pelo menos daqui para frente vai ser um pouco menos agressivo essa rentabilidade desfavorável. Então, a partir de agora, todas as vezes que a inflação for maior que esses 3% que o FGTS tem pago, obrigatoriamente terá que ser ajustado para minimamente compensar o processo inflacionário. Então, quer dizer que, na verdade, a rentabilidade é quase inexistente, porque se eu atualizo o quanto o dinheiro foi desvalorizado ao longo do tempo, pelo menos eu protejo esse capital. Então, deixa de desvalorizar, passa a proteger, mas, mais uma vez, ainda não se torna um investimento favorável ao trabalhador. Eu acho que isso pode caminhar lá na frente, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que entender, questionar. Aqui em Brasília a gente não tem esse período eleitoral, mas no Brasil inteiro a gente está vivendo agora um período eleitoral novamente em outubro. Temos que questionar todas as autoridades para entender a importância do dinheiro na nossa vida, e quando a gente tem esse direito, não posso deixar ele de lado. A gente tem que cobrar, questionar, porque lá na frente faz muita diferença. Querendo ou não, Alexandre, aqui fazendo uma provocação a você, não é um dinheirinho que está guardado ali, que se a pessoa às vezes tira, ela vai fazer outra coisa, vai gastar, e talvez quando ela vai precisar comprar uma casa própria, não vai ter nenhuma balinha na agulha ali para dar de entrada? É o que a gente tem batido muito fortemente nos últimos anos. A gente percebe que as novas gerações cada vez mais preocupadas em relação a isso, que é a educação financeira. Toda terça-feira, 7h45,
A Nova Brasil abre uma janela super importante para falar sobre o dinheiro, é justamente desse autocomportamento de controle. Infelizmente, essa obrigatoriedade acaba favorecendo sim o comportamento hoje do brasileiro de não se preocupar em cuidar bem do dinheiro, gastar mais do que ganha, uma série de características ali que acaba desfavorecendo ele. Sim, a sua fala é extremamente importante porque hoje, obrigatoriamente, o brasileiro tem ali uma forma de não poder mexer nesse dinheiro. Sim. Mas essa obrigatoriedade não trazendo uma boa rentabilidade, o próprio, né, empregado acaba sofrendo lá na frente. Então, acho que uma coisa é importante, cada vez mais, a gente ter momentos de educação financeira, como a gente fala todos os dias, dentro da família, no bate-papo recorrente, falar como é importante cuidar bem, mas eu acho também que essas ferramentas lá atrás eram, né, não vão nem tocar nesse assunto, eu acho que é importante, porque ao final, mais uma vez, é conforto para quem trabalhou diariamente, anualmente, para que lá, né, como no momento mais tranquilo ou para uma aquisição de algum bem, Sim. possa ali, usufruir de maneira mais confortável. É muito legal a gente estar falando disso, né, Alexandre, caminhando para o fim, porque a gente está falando aqui abertamente numa rádio para um monte de gente, milhares de pessoas ouvirem a gente na 97,5 FM sobre o investimento do FGTS, já é sinal de que essa tal educação financeira está avançando. Porque o FGTS existe desde quando? 1966. Essa discussão, ela é recente. Porque era um direito, estava ali o dinheiro na conta de quem tem carteira assinada e a vida seguia. Só que hoje, quando a pessoa entende um pouco melhor do que é o dinheiro, do tanto que esse dinheiro pode render, das opções que existem no mercado, e ela olha para o FGTS, ela fala, não, eu estou perdendo dinheiro aqui. Se esse dinheiro tivesse minimamente em outro lugar, eu já estaria ganhando mais, né? Então você abre os olhos das pessoas também para esse assunto, né? E eu olharia o meu saldo financeiro muito melhor. Então, acho que é super importante, cada vez mais vamos bater nessa tecla. É um movimento importantíssimo de toda a população, porque você não quer tornar todo mundo multimilionário. Não é esse o preceito da educação financeira, mas que todos tenham um conforto, um entendimento, evite desperdício e cada vez a gente tem um equilíbrio social. Porque não adianta ter uma população altamente desequilibrada, onde quem tem muito dinheiro está cada vez mais com dificuldade de convivência, quem tem pouco dinheiro cada vez mais, né, buscando ali de maneira muitas vezes agressiva ali, tentar essa compensação. Então, quanto mais equilíbrio, é o melhor cenário para todo mundo. Quiçá todo mundo um patamar de organização financeira, realizando seus sonhos, a vida seria muito mais confortável para todo mundo. Então, super importante, é mesmo um passo a mais que a população tem dado e cada vez mais eu acho super atenta e cada vez menos o governo vai poder fazer da forma que espera fazer, porque do outro lado vai ter muita gente ali de olho e muito questionamento. Por fim, Alexandre, qual que é o impacto dessa mudança recente aqui do Supremo Tribunal Federal sobre esse cálculo do FGTS na vida do trabalhador que está ouvindo a gente? Ele vai perceber ao longo do tempo que o que ele teria de saldo do FGTS vai ser um pouquinho maior, justamente porque vai ter essa proteção inflacionária e quando a gente olha o histórico brasileiro, a nossa inflação, infelizmente, quase sempre é acima de 3%. Então, lá na frente, a rentabilidade um pouquinho melhorada, ainda não é um bom investimento, mas mesmo assim, já é um olhar ali que vai favorecer o trabalhador. Reforçando para os novos aportes, né? Para os novos aportes. 7h51, esse foi Alexandre Assi, todas as terças-feiras nos dando uma aula e nos dando uma sacudida aqui para cuidar do nosso dinheiro. Alexandre, muito obrigado. Até semana que vem. Que seja o FGTS, que seja seus investimentos, independente do que for, sempre muita cor para o seu dinheiro.